Falarei daqui, então. Quero cumprimentar a Sua Senhoria, Padre Jadir Zaro, diretor da faculdade, cumprimentar também ao coordenador acadêmico Jolair da Costa Silva e a coordenadora do curso de Direito, Carolina Salbego Lisovski, nas pessoas de quem cumprimento a todo o corpo docente. E cumprimento também aqui os meus colegas de mesa, se é que nós podemos chamar de mesa, ou de poltronas, professor Giorgio Forgiarini, meu colega aqui da faculdade, professor Ricardo Rossato, e o meu amigo, professor José Renato Ferraz da Silveira, que me ministrou já há mais de 10 anos a disciplina de Introdução às Relações Internacionais, então eu espero não fazê-lo passar vergonha aqui, professor, e fique à vontade para me corrigir, como o senhor tem feito ao longo desses anos. E obrigado por ter aceito o meu convite. Esse início, antes disso, quero cumprimentar também a toda a comunidade acadêmica e demais membros da comunidade que nos acompanham presencial ou remotamente. Então, a partir daí, eu tentarei ser breve para não cansá-los e suficientemente claro para ser compreendido naquilo que pretendo dizer. Esse início que nós observamos, essa conversa que certamente nos toca, ainda que nós não consigamos compreender, pelo menos digo por mim, o idioma ucraniano, o embargo na voz, o tom de voz nos faz sentir de alguma maneira aquela dor que as pessoas experimentam numa situação de refugiadas que estão. Agora, essa dinâmica, ela nos ensina algo mais. Ela nos ensina que, apesar das dificuldades que nós eventualmente encontremos e enfrentemos, nós conseguimos, nós, seres humanos, entendermos-nos. Então, por mais que haja alguma dificuldade, talvez seja por razões tecnológicas, seja em razão da barreira da linguagem, se nós nos esforçarmos um pouco, eu tendo a acreditar que nós somos capazes de nos entender. O que nos dá algumas lições para que nós pensemos uma situação conflituosa como essa que nós observamos lá nas fronteiras de Rússia e Ucrânia. Eu quero dividir minha fala em basicamente 2 pontos, que seguramente nós poderíamos falar por horas e horas, mas que nós tentaremos falar aqui apenas em alguns minutos. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito dos limites da guerra para o direito internacional, e, num segundo momento, dos limites que o direito internacional enfrenta quando está defrontado com uma situação conflituosa ou com a guerra. O direito internacional tem algumas fontes importantes. Certamente a maior delas são os tratados. Essa noção de soberania que o professor Giorgio bem colocou para nós aqui, nos remete ao ano de 1648, quando se encerram os tratados que culminam na Paz de Westfália. A partir daí, nós começamos a pensar o Estado como Estado moderno, passamos a pensar o conceito de soberania como algo um pouco mais tangível e um respeito que se estabelece especialmente na Europa Ocidental em relação às fronteiras dos países, Europa Ocidental e Central. E a partir daí, então, nós temos um primeiro momento mais moderno das relações internacionais e, por conseguinte, do direito internacional. Nesse momento histórico, nós pensamos como os principais atores ou os principais sujeitos de direito internacional, os Estados, que ao longo do tempo vão estabelecendo uma série de tratados e pactos por meio de seus chefes de Estado, por meio de diplomatas, e a partir de então vai se formando o que nós vamos chamar de direito internacional, que, como o próprio nome sugere, se predispõe a regular temas que envolvam nações ou entre nações, por isso o direito internacional. Mas não é a única fonte que nós temos em direito internacional. Nós temos ainda costumes, temos algo que nós chamaremos de ius cogens internacional, que é uma espécie de compreensão de que existe um direito dos povos, porque são povos, porque somos seres humanos, e a partir de então nós vamos tendo uma evolução ao longo desse período histórico. Bem, entre 1914 e 1919, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1918, perdão. Então, nós vamos ter em 1919 o surgimento de uma primeira tentativa de evitar novas guerras de grandes dimensões. É quando surge a Liga das Nações. Um pouco depois, nós vamos ter ali no ano de 1928, um tratado de renúncia à guerra. Então, os países, dentro do direito internacional, nós podemos pensar ainda em um direito da guerra. Em 1928, os países se comprometem, então, a não fazer mais guerra. Se colocam em alguns termos lá, proibição de agressão a outros países, enfim. Acontece que, entre os anos de 39 e 45, mais
profundamente, nós vamos ter um conflito que muda a forma como nós pensamos o direito internacional. Os doutrinadores costumam dividir o direito internacional entre um direito pré-45 e um direito pós-45. O que acontece, além do fim da guerra? Acontece o surgimento das Nações Unidas. Diversos países assinam a Carta das Nações Unidas, que vai dizer lá no seu preâmbulo que uma das razões da existência desse pacto, desse tratado, desse encontro de países, é justamente livrar as gerações futuras dos flagelos que assolaram a humanidade 2 vezes. Então, está se referindo ali às 2 grandes guerras que nós obtivemos, que nós experimentamos ao longo da história, e também se busca, com a Carta da ONU, evitar novas guerras. Existe um adendo a essa Carta da ONU de 45, que é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal mais importante no que diz respeito a julgamentos de temas de direito internacional, quando os sujeitos de direito internacional envolvidos são países ou organizações internacionais, que vão se submeter à jurisdição dessa corte. Apenas os países que aceitam se submeter à jurisdição dessa corte é que podem ser julgados pela Corte Internacional de Justiça. Isso é importante, porque a Rússia é um desses países que se submete à jurisdição da corte. É por isso que uma decisão como essa que nós observamos ao longo dessa última semana não deve ser desconsiderado, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Para além disso, desses pactos, nós vamos ter, ao longo da Carta da ONU, que só menciona a guerra uma vez, que é nesse preâmbulo que eu mencionei a vocês, ela vai falar ao longo do texto em relação a uma proibição de agressões, ainda que não aprofunde muito o tema e não explique exatamente do que se tratam essas agressões. É no ano de 1974, com a Resolução 3.314 da Assembleia Geral da ONU, que nós definimos exatamente o que sejam essas agressões que os países não podem cometer. Elas consistem na utilização das forças armadas para invadir territórios, para invadir a soberania nacional de outros países, para tentar anexar territórios de outros países, ou de alguma forma causar esse tipo de constrangimento envolvendo situações de agressão entre países. Bem, uma vez que um país comete esse crime de agressão, ele pode ser julgado, pode ser levado esse caso para a Corte Internacional de Justiça, que foi o que a Ucrânia pediu em relação a essa questão russa. Ao lado disso, dentro de um tema ainda de direito da guerra, nós vamos ter algumas convenções de Genebra. A quarta acontece em 1949, em que nós vamos ter uma espécie de inauguração do que vai ser não só um direito de guerra, mas também um direito de guerra voltado a partir de um olhar humanitário. Então, a gente começa a pensar também, ao longo da história do direito internacional, no surgimento de novos sujeitos de direito internacional. Agora, a gente pensa não mais apenas nos Estados, mas também organizações internacionais, organizações não governamentais, outros entes coletivos e ainda o próprio indivíduo, mais modernamente. O que vai certamente encontrar o seu ápice em 1998, quando nós temos o Estatuto de Roma, que vai instituir o Tribunal Penal Internacional. Diferente da Corte Internacional de Justiça, que está preocupado com o julgamento envolvendo matérias entre Estados, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele trata de crimes cometidos por pessoas, especialmente chefes de Estado ou pessoas que ocupam cargos importantes dentro da estrutura do seu Estado e que contribuem de forma decisiva para o cometimento de algum tipo de crime contra a humanidade, especialmente genocídio, dentre outros tantos. Bem, a diferença que existe entre o Tribunal Penal Internacional para a Corte Internacional de Justiça é em relação à competência. Enquanto a Corte Internacional de Justiça só vai poder submeter à sua jurisdição aqueles países que são signatários do tratado que institui essa corte, quando a gente pensa no Tribunal Penal Internacional, ainda que ela surja como uma corte internacional, como um tribunal internacional, a sua jurisdição alcança limites universais, ou não encontra limites dentro da nossa estrutura. Significa dizer que, formalmente, para a criação do Tribunal Penal Internacional, nós precisamos, efetivamente, de vários países que concordassem com isso. Mas, uma vez instituído o TPI, ele passa a ter, então, a possibilidade de julgar quaisquer chefes de governo, quaisquer líderes, em qualquer lugar do planeta. Bem, então, vocês já começam a entender mais ou menos onde que eu quero chegar aqui. A questão que se coloca, então, num segundo momento, é quais são os limites que o direito internacional vai encontrar para tentar dar uma solução um pouco melhor para esse conflito entre
entre Rússia e Ucrânia. E agora o professor Jorge já deve estar um pouco preocupado, porque eu não paro de falar, mas tentarei ser breve. Então, o direito internacional... Não, professor, só estava preocupado com a minha garganta mesmo, que está judiada aqui. Não se preocupe, fica à vontade. Menos mal. Melhoras. Então, gente, esse regramento que se estabelece em relação a esses temas de direito internacional, especialmente aqui, direito internacional da guerra, eles têm possibilidades de eventuais conflitos. Especialmente a partir de 45, com a Carta da ONU, nós temos uma impossibilidade de interferência de países em relação a situações conflituosas com outros países. Eu não tenho certeza que essa é a razão de existência dessa determinação, mas eu imagino que é para tentar evitar uma nova grande guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, e que deu origem justamente à própria Carta da ONU. Então, a única forma, como o professor Jorge bem colocou, se nós temos dentro do pensamento do Estado nacional uma ideia de soberania muito clara, e dentro desse Estado o monopólio da coação estatal, monopólio do uso da violência pelo Estado, quando a gente pensa na ordem internacional, isso não existe. Não existe uma polícia internacional, não existe um tribunal penal que tenha condições de fazer valer a sua jurisdição a qualquer custo, então depende-se da aceitação ou da autossubordinação dos Estados, isto é, de uma certa relativização da própria soberania para que se submetam a essas jurisdições internacionais. Bem, então no caso de haver um conflito, os outros países não podem, independentemente, partir para interferir nesse conflito. E é por isso que há muito cuidado com a atuação dos demais países, inclusive aqueles que estão ali próximos, para não interferir diretamente no conflito. Porque só há uma maneira que é aceitável em direito internacional de vários países ingressarem em algum tipo de conflito. E essa maneira é por meio de uma atuação cooperativa internacional, só que ela tem um porém. Há um limite estabelecido pela Carta da ONU, que é a aceitação de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. E aí nós temos um problema muito grave, porque uma vez que nós temos um dos 5 países que compõe o Conselho Permanente, que compõe o Conselho da ONU de Segurança permanentemente, esses países sempre vão vetar qualquer coisa que seja contra si próprios. E não há uma saída jurídica que nos permita escapar disso. Em outras palavras, não haveria como a comunidade internacional se organizar e montar uma super força-tarefa para interferir lá na Ucrânia. Não há dispositivo legal que assim o permita, em razão dessa vedação que a própria Carta da ONU estabelece. Bom, teria como mudar isso? Teria. Teríamos que ter 2/3 dos votos dos países membros, o que parece, ainda que virtualmente possível. Não acredito que as grandes potências tenham interesse em aprovar uma alteração que retire delas próprias esse grande poder que elas têm, que é o poder de veto. Então, basta que uma dessas grandes potências diga não, e a resposta em termos de ONU será não, o que é um grande problema. Bom, então esse tema foi levado para a Assembleia Geral. E aí, por ampla maioria, se estabelece uma resolução ad hoc que está primando pela paz, mas essa resolução da ONU ela não tem um caráter vinculante. Então, ela não pode obrigar a ONU a nada. Paralelo a isso, então, a Ucrânia busca uma outra saída. Ela busca a Corte Internacional de Justiça, alegando violação à sua soberania, à sua independência política, e a partir daí, então, a Corte manifesta uma decisão em caráter liminar, exigindo que a Rússia retire imediatamente suas tropas. Algo que os diplomatas russos e o próprio Vladimir Putin acabam reputando como algo equivocado, e que a Corte não estava de posse de todas as informações. Então, o juiz russo e o juiz chinês, na Corte Internacional de Justiça, votaram contrários a essa disposição, ainda que ela valha, porque há uma maioria. Qual será o resultado disso, de a Rússia desrespeitar uma corte que ela, por vontade própria, se submeteu? Ainda teremos que descobrir. Se nós não temos uma possibilidade de executar essa decisão como teríamos dentro de um espaço nacional, temos outras formas, ou pelo menos essa decisão vai funcionar como um fator decisivo politicamente, legitimador de eventuais embargos econômicos e outras sanções que eventualmente os países queiram impor à Rússia. A Rússia se defende dizendo que, na verdade, essa operação militar, é assim que eles chamam a invasão, que essa operação militar ela se dá em razão de uma excludente de licitude da agressão entre os países. Porque, vejam, uma coisa é simplesmente invadir outro país, outra coisa é fazê-lo a fim de evitar que esse primeiro país continue atacando ou ameaçando
a nossa soberania, ou a nossa liberdade, ou a nossa autonomia como país. O que a Rússia diz é que essa expansão que a OTAN se propõe a fazer é algo que está violando o seu espaço vital, é algo que está violando a sua segurança em médio prazo ou longo prazo. Bem, me parece que essa alegação ela não se sustenta na medida em que nós temos ali na Península Báltica os países, a Lituânia, a Estônia e a Letônia, como países que já fazem parte da OTAN. E quando eles ingressaram na OTAN, a Rússia não fez nada. Então, me parece um pouco despropositada essa alegação por parte da Rússia de que está fazendo como uma forma de legítima defesa preventiva, como se isso pudesse servir como uma excludente de ilicitude. Nos mesmos termos que a gente pensa o direito penal aqui. Uma outra alegação é isso que as ucranianas relataram, essa alegação, essa propaganda russa de genocídio da população russa na Ucrânia, ou ameaça de genocídio, e o Putin fala ainda não apenas em uma proteção dos cidadãos russos, porque isso é possível, já foi feito algumas vezes na história, por exemplo, na relação de Bélgica e Congo, quando os belgas estavam ameaçados no Congo, a Bélgica entrou lá, mas entrou tão somente para retirar os seus cidadãos. Então, se a Rússia está dizendo que a ameaça era de genocídio na Ucrânia, o que eles poderiam fazer era ingressar no território, recolher os seus cidadãos e voltar ao próprio território. Essa ameaça de genocídio não é uma justificativa para invadir e ocupar um país que é um país soberano. Então, diante de tudo isso, é claro que a gente não pode antecipar juízos de mérito em relação a nada, mas há indicativos de que Vladimir Putin, se sob seu comando e seu alto escalão, estariam, então, eventualmente, em razão do que a gente tem observado nos jornais, cometendo alguns delitos que podem ser pensados como crimes contra a humanidade, o que atrairia a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, além do julgamento da Rússia, também desses membros, dessas pessoas que exercem poder na Rússia, para o Tribunal Penal Internacional. Então, a promotora ou promotor, não me recordo agora, do Tribunal Penal Internacional, estava agora essa semana na Polônia, ouvindo relatos dessas vítimas ucranianas, desses refugiados ucranianos, em relação ao que estava acontecendo lá. O que pode acontecer a partir disso? Pode acontecer uma acusação em relação a algumas pessoas públicas da Rússia. É claro que, como já mencionei, não há uma polícia internacional, não daria para entrar lá em Moscou e prender o Vladimir Putin, mas agora ele fica com a sua liberdade bastante restrita. A corte não processa a revelia, então significa que ele teria que se apresentar em Haia, que é onde fica a sede do Tribunal Penal Internacional, para responder ao processo. Então, obviamente que, ou provavelmente, ele não iria até a Haia para responder ao processo, então o processo fica parado. Um exemplo disso é o que aconteceu no Sudão, em 2019, quando Omar al-Bashir cometeu alguns crimes tidos por crimes contra a humanidade e foi processado no Tribunal Penal Internacional. No entanto, ele acabou sendo preso lá no Sudão antes, então hoje ele está preso no Sudão, ele era um ditador lá, e agora, eventualmente, ele pode ser enviado pelo Sudão para a Haia para responder ao processo por crimes contra a humanidade. Bem, uma outra forma que há de uma pessoa ser remetida à Haia para ser julgada pelo tribunal é quando ela viaja para algum país que seja membro desse tratado que estabelece o Tribunal Penal Internacional. Significa dizer, se Vladimir Putin for processado pelo Tribunal de Haia, pelo Tribunal Penal Internacional, e vier ao Brasil, por exemplo, ao chegar aqui ele será preso e será encaminhado à Haia. E assim em qualquer outro dos países que assinam. Então, ainda que não haja uma possibilidade imediata de ir atrás dele e prendê-lo, ele ficaria com a sua liberdade bastante restrita. Então, como nós podemos observar, o direito internacional ele pensa vários temas que envolvem situações de conflito, especialmente guerras, mas ao mesmo tempo ele encontra algumas dificuldades. Então ele pode algumas coisas, mas não pode tudo. Eu sei que talvez seja difícil compreender isso e procurei ser bem breve na minha explicação mesmo. A gente pode conversar em outro momento, um pouco mais em relação a esses temas, mas é um panorama a respeito do que pode, do que não pode, as dificuldades, os limites e as possibilidades desse tema, que é o tema do direito internacional. Espero que nós possamos incorporar na nossa vida aquela frase que é por vezes atribuída a Sócrates, por vezes a Diógenes, o Sino, que é: não sou ateniense nem grego, eu sou um cidadão do mundo. Talvez se nós conseguirmos nos pensar como cidadãos do mundo, como irmãos no mundo todo, a gente consiga evitar esse tipo de situação tão lamentável para a humanidade. Muito obrigado.